Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa desta quinta-feira, 30 de maio. Começamos com a divulgação do espetáculo Hilda e Freud. A montagem da Companhia Inconsciente em Cena será apresentada amanhã no Teatro da Paz. Nossa conversa é com Paula Bastos, coordenadora do Fórum do Campo Lacaniano Belém. E começando o seu Sem Censura de hoje, vamos lá com Paula Bastos. Boa tarde, Paula. Seja bem-vinda aqui ao Sem Censura. O que é o Fórum do Campo Lacaniano? Bem, o Fórum do Campo Lacaniano é um espaço que acontece não só no Brasil, mas também internacionalmente. E é um fórum em que acolhe psicanalistas e não psicanalistas que têm interesse em estudar a psicanálise, que tem esse desejo de aprofundar o conhecimento que circula na teoria de Freud, que é considerado o pai da psicanálise. Então, o fórum, ele realiza atividades tanto clínicas quanto estudos de seminários, e um dos nossos maiores objetivos, sem dúvida, é associar a psicanálise com outros temas, como, por exemplo, a arte, o cinema, atividades do cotidiano, temas da atualidade. Então, para a escola lacaniana, é muito importante a gente também possibilitar um espaço da psicanálise na polis. Trazer, de alguma forma, o psicanalista para o cotidiano, para o dia a dia, na rua, e não de forma isolada em seus consultórios. Que é, às vezes, até uma ideia de que o psicanalista está num local muito distante, que é muito inacessível, uma ideia que a gente tenta, no dia a dia, através dos estudos, das nossas reflexões, trazer e desconstruir essa ideia do psicanalista distante. Então, o fórum possibilita esse espaço de estudo, né? É um espaço aberto, em que eu já deixo um convite a todos, assim, para se aproximarem dessa causa analítica, trazer reflexões e questões tanto da atualidade e entender até como os acontecimentos do passado muitas vezes acabam se repetindo no dia a dia. E sustentar esse conhecimento que, né, a gente já encontra, foi dito, foi escrito em outra década, mas que é tão atual, é tão presente, né? Assim, é muito surpreendente quando você pega a obra de Freud e a obra de Lacan e você encontra, naquela época, naquela década, temas tão atuais, tão contemporâneos. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes de você ver uma obra atemporal, né? Por isso a necessidade da concepção e construção de um espetáculo teatral? Sim, com certeza. Trazer Hilda e Freud para Belém, sem dúvida, era um sonho para o fórum e para, com certeza, outros psicanalistas de outras escolas, né? Em Belém nós temos outras escolas de formação, além de várias faculdades de formação de psicologia. E era um sonho, e há alguns anos atrás, alguns membros assistiram essa peça em Curitiba e se encantaram com o espetáculo, que é dirigido e atuado pelo Antônio Quiné, que é um dos maiores psicanalistas não só do Brasil, mas reconhecido internacionalmente. Tem diversos livros de psicanálise publicados e estudados desde a faculdade. E aí se tornou um sonho, e foi possível, inclusive, realizar esse sonho, claro que feito através de muitas mãos, através de patrocinadores, apoiadores, amigos, familiares que possibilitaram a vinda desse projeto. Ou seja, há quantos meses estão nessa tratativa para poder trazer o espetáculo para Belém? Olha, a primeira reunião oficial foi em janeiro. Assim, final de janeiro, início de fevereiro. Eu até me surpreendo, assim, porque eu acho que para quem não trabalha com produção, quem não trabalha diretamente com cultura, eu acho até que nós nos saímos até bem, assim, né? No final do quinto mês já está. Exatamente. Mas, assim, era algo que desde o ano passado parecia uma ideia distante, mas que quando
foi chegando no final de 2018, começou assim aquela coisa de, eu acho que 2019 vai acontecer, Hilda e Freud, e foi super possível. A companhia Inconsciente em Cena também, eles estavam super animados, eles estão super empolgados de... São quantos componentes na companhia? Então, estão vindo 4 componentes, são 2 atores, né? O espetáculo ele é feito pelo Antônio Quiné e pela Ana Vicentini, que também é psicanalista. A representante, a produtora de luz e o de som, são só 4 pessoas. É um grupo pequeno que está vindo, né? A atriz, na realidade, a Ana Vicentini, essa é a primeira apresentação que ela vai fazer em português, porque ela estava fazendo a apresentação em inglês, na língua inglesa. E aí essa é a primeira vez que ela vai fazer o espetáculo, apesar de ser brasileira, em português. Eles já tiveram outras atrizes brasileiras nessa apresentação. Então, são 4 pessoas, sendo 2 atores principais, né? Quem for ao teatro amanhã vai poder esperar o quê do espetáculo? Nossa, acho que vai esperar, com certeza, uma linguagem muito sensível, muito reflexiva, de uma época da nossa história, eu acredito que muito tumultuada, que foi na época da ascensão do nazismo. Então, a gente vai falar sobre um período de muitas perdas, de muita preocupação, enfim, né, preocupação inclusive com o futuro da psicanálise, o que aconteceria com o futuro, né? Freud teve parte da sua obra queimada na época que o nazismo teve sua ascensão, o conhecimento perdido, assim. Então, é um espetáculo que vai falar com certeza de um período muito difícil, mas de uma linguagem muito sensível, de uma escritora, que é a Hilda do Little, que além de escritora, ela é uma poeta fantástica, que ela tem uma escrita que fala sobre amor. Então é aquela junção entre uma guerra, entre uma dor, mas ao mesmo tempo de uma sensibilidade incrível, né? E acho que a ideia principal é você se possibilitar ir ao teatro, sair da sua casa, ir para um espaço nosso, né, do Pará, um espaço que eu considero que o Teatro da Paz ele não é só a experiência de você assistir o espetáculo, mas também é a experiência de você estar no local, que é um templo aquilo, né? Eu fico extremamente emocionada, eu fico muito tocada quando eu entro naquele local. E se possibilitar sair de lá com algumas reflexões do que se repete na história, né? Então... Eu queria até te pontuar isso, assim, na condição de artista e também com o entendimento de que essas áreas do conhecimento, artes e psicanálise sempre andaram, psicologia sempre andaram Sim. de mãos dadas, em que medida, por exemplo, tratar de questões humanistas como essa são tão importantes nos dias de hoje e para um público para além do segmento específico, né, da área de conhecimento. Exatamente, assim, a arte, né, a poesia, a escrita, a arte quando está no material, quando está na música, quando está... De alguma forma ela está falando sobre o inconsciente, ela está falando sobre os conflitos do ser humano, né? Então, é quase que um desafio você sentar para ler, para estudar sobre o ser humano, se você não associar com uma música, com Caetano Veloso, com Chico Buarque, de você ir para um Vinícius de Moraes, porque tá ali. Você vê, nossa, eu falo do Caetano porque sou fã, mas assim, às vezes eu escuto certas canções e eu penso, nossa, o Caetano era um grande psicanalista, assim como Chico Buarque. Ganhou o prêmio Camões agora. Que exatamente. Para além da... então é muito para além. E por que um psicanalista, psiquiatra, que é o Antônio Quiné, lança uma companhia de teatro, porque é justamente esse tema de um dos livros que ele vai lançar em breve, que ele fala que o teatro, ele revela também a psicanálise, e a psicanálise também revela o teatro. Então, são coisas que não estão separadas e que a gente pode, sim, se apropriar disso para compreender as nossas dificuldades nas nossas relações interpessoais. Quando você vai para um espetáculo, você, de alguma maneira, sai dali
com algumas reflexões, identificações, você se vê naquela história, você se vê naquele passado, de repente até você cria projetos para o futuro, então não tem como a gente separar uma coisa com a outra. Pelo contrário, assim, enriquece. Eu acho que esse é um momento, sim, da gente se apropriar disso, da gente não esquecer da importância de sustentar esse local da cultura e sustentar esse local dos grupos que se fortalecem e que a gente possa ir adiante com isso. Nós temos algumas imagens do espetáculo, mas e aí a gente pode ir ilustrando a nossa conversa. Desde que o espetáculo está em cena, né, com a Companhia Inconsciente em cena, o que é que o Quinê tira, né, de resultado ao final de cada apresentação? Bom, eu adoraria que ele pudesse responder isso, assim, mas nas últimas conversas que eu tive com ele, principalmente essa semana, próximo do espetáculo, a gente percebe que, diante de todas as peças que ele já escreveu e publicou, né, então essa não é a única peça dele, eu acho que é justamente o que ele tira disso, é essa experiência de que é possível encontrar o inconsciente e a complexidade do ser humano tanto no palco do teatro quanto no palco do divã, que é o que ele fala. Eu estava olhando as imagens, é incrível como ele tem a fisionomia quase que idêntica a Freud. Então quem acompanha, né, a psicanálise deve ficar assim surpreendido, extasiado. Né? Isso foi uma das perguntas que eu fiz assim para ele essa semana. Como é que é para você assim, interpretar Freud? E aí ele fala que na verdade ele não interpreta Freud, ele apresenta um Freud a partir da escrita da Hilda Doolittle, ou seja, a gente vai ter acesso a um Freud pelo viés da interpretação dela, que tinha um diário em que ela escrevia como eram as sessões, as intervenções dele. Ela escrevia no diário o que estava acontecendo naquela época em Áustria, o que estava acontecendo em Viena. Ela fala sobre a guerra, ela fala sobre as relações amorosas dela, que eram tumultuosas. E aí a gente vai ver, na realidade, pela primeira vez, o Freud a partir da ótica de uma analisanda dele, de uma paciente. Então, é diferente do que eu sentar e estudar uma obra dele, porque ali é ele falando com o leitor, né? Ele falando com o analista. Então, a gente vai conseguir... Então, ele fala assim, eu não interpreto, eu apresento um Freud, e que, claro, que ele, como psicanalista, ele teve uma facilidade maior de associar a parte da cena, do cênico, da dramaturgia com a psicanálise, mas... É aquela coisa assim, eu tô mostrando o que ela nos contou dessa época. Então, é uma coisa espetacular, assim. É realmente uma oportunidade imperdível. Eu acho é uma oportunidade única, os ingressos estão praticamente todos esgotados. Com a mídia que vocês fizeram de divulgação desse espetáculo, quem vocês acreditam ser o foco principal de público, por exemplo? São pessoas ligadas à psicanálise? São profissionais da área, ou é o público em geral, né, interessado em entender, ter essa compreensão e percepção do comportamento humano, segundo a visualização de Hilda e Freud? Olha, eu acredito que o público tem que ter amor pela arte. Eu acho que para você hoje em dia, nos tempos atuais, você sair de casa para ir consumir a cultura e a arte fora do nosso sofá, da nossa poltrona, eu acho que você tem que ter amor pela arte. Então, eu acho que sim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que sim, o grande público são profissionais ou são amantes da psicanálise ou da própria psicologia, né? Eu sei que tenho outros colegas, outros amigos de profissão que não são da abordagem da psicanálise, mas vão estar lá porque admiro e respeito muito a história. E também, eu acho que para o paraense, eu acho que para quem é de Belém, essa experiência de estar na Presidente Vargas, de estar ali próximo do Bar do Parque, admirar a vista do Teatro da Paz, de alguma forma também resgatar a nossa história.
Então, eu acho que o público maior é isso, é você viver essa experiência como um todo, né? Sentir o ar do teatro. Eu digo que o Teatro da Paz tem um cheiro muito característico, né? Eu fui essa semana lá fazer uma visita e eu entrei naquele teatro, passou um filme. É uma atmosfera, assim. Eu acho que você se sente em outro, dá uma saudade de outros tempos ali, né? Então, eu acho que esse é o grande público, quem tem amor pela arte. Ao longo do desempenho da atividade de vocês dentro do fórum, né, qual o resultado que vocês tiram dessas discussões, dessas trocas de experiências entre vocês? Bom, eu acredito que nos tempos atuais, com certeza, as nossas discussões elas estão sempre à volta do sofrimento humano, do que tem acontecido na atualidade, das formas de preconceito, das formas de exclusão social. Eu acredito que é sempre muito importante justamente a gente sustentar um espaço de reflexões, inclusive com outras áreas, né? Não só da psicologia, também gente do teatro, gente do cinema, gente da cultura de forma geral, mas que a gente possa justamente possibilitar um espaço de reflexão para a gente entender o outro lado do ser humano, o que tem acontecido e o que pode estar de fato gerando tanta angústia na sociedade, né? Por que o ser humano, principalmente, não só no Brasil, mas assim, no mundo lá fora também, por que as pessoas estão tão deprimidas? Por que as pessoas estão tão ansiosas? O que tem ocasionado tanto sofrimento, né? Então, o objetivo nem sempre é só encontrar uma resposta exata. Estão tão solitárias. Exatamente, porque estão tão solitárias, estão tão inseguras, né? E desautorizadas a estar nos seus lugares. Então, eu acredito que nem sempre o objetivo é encontrar um diagnóstico ou encontrar qual é o ponto central que ocasionou esse sofrimento, mas assim, é levantar reflexões, questionamentos, visões diferentes e possibilitar isso, né? Porque não tem só quem é o certo e quem é o errado, né? Assim, então, eu posso escutar o meu colega que está ao meu lado, que tem uma visão totalmente diferente, isso não significa que nós estamos um contra o outro, né? Olha, eu posso colocar uma coisa. Se eu não conseguir o ingresso hoje, eu estou satisfeito. Eu nunca vi uma pessoa colocar com tanta propriedade a humanidade. E com tanta clareza, né? Porque normalmente a gente, por exemplo... Muita teoria, mas você coloca de uma forma tão simples que a gente consegue entender a simplicidade de um artesão moldando uma peça. Ah, que maravilha. Eu fico muito feliz, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente pensa na teoria, parece às vezes que está tão distante da gente, parece que é uma coisa tão inacessível e não precisa ser inacessível. Eu acho que pode sim ser uma coisa que eu possa ouvir uma música e compreender, ou estar aqui com vocês hoje, em compreender quais os desafios e quais as conquistas que todos nós um dia tivemos para estar aqui, e eu acho que é isso. Acho que o grande objetivo também do fórum, não só meu como coordenadora, mas dos meus colegas, dos meus parceiros de trabalho, os meus pares de trabalho, é que, assim, não está tão distante, sabe? Aquela coisa assim de tipo, nossa, eu estou aqui e o meu objetivo está aqui. Não, eu acho que nós estamos lá, sabe? Vamos falar da nossa linguagem. Eu brinquei muito nas minhas divulgações nas minhas redes sociais, fazendo piadas do tipo, vai, te abicora, sabe? Usando termos bem paraenses. Olha, eu vou estar bem aqui, mostrando assim onde é que eu ia estar no palco. Para justamente mostrar que não é, eu estou no Teatro da Paz, que coisa muito glamurosa, tão distante da nossa realidade. Não, assim, a gente está aqui, né, agora. Com relação à teoria, né, é legal perceber que a teoria ela se debruça sobre as questões da vida, né? Da vida, do cotidiano. Então, se distanciar disso Às vezes as pessoas complicam essas teorias e ela torna simples, né? É uma simplicidade que...
Muita psicanálise se alimenta do discurso. Ela tem que ir ao discurso, interagir com ele, se alimentar com isso, para estar sempre se renovando. Sim, exatamente. Então vamos à participação do telespectador. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Lembrando a você que está nos assistindo que as participações podem ser feitas mencionando @semcensuraPA no Twitter e também pelo nosso WhatsApp, 981775481. Começando as participações, o João Santos da Marambaia, ele pergunta: qual é a relação que o público pode esperar do espetáculo com a realidade? A realidade, não sei se ele quis dizer também a atualidade, né? Eu acho que talvez seja esse o sentido da pergunta. Bom, a gente está falando de um contexto que acontece em 1933, né? Começando aí. O espetáculo ele acontece em março de 1933 e Hitler ele foi nomeado como chanceler da Alemanha em janeiro ou fevereiro de 1933. Então, o regime ele estava exatamente acontecendo ali de cara. Freud, como judeu de uma família também judia, ele enfrenta dentro do seu próprio consultório, com seus pacientes em seu divã, esse real, né? Ele fala até na pergunta sobre essa realidade, ele se depara com o real do nazismo. Então, os seus pacientes estavam vivendo na Áustria, que era onde Freud morava, em Viena. Ele está ali no real, vivendo o dia a dia, as perdas, o sofrimento, os medos do nazismo. Ele mesmo, ele teve na porta do seu consultório da sua casa uma estrela de Davi registrada, marcada, pintada, com uma sinalização de que ali havia um judeu. E como eu falei anteriormente, era um período em que o conhecimento científico ele foi muito assim, destruído, né? Censurado. Ele foi muito, de alguma forma, não havia espaço para crítica, não havia espaço para o conhecimento científico. Então, imagina você ter parte da sua obra numa queima de livros, né? Que doloroso que isso deve ser, não só para ele como autor, mas de qualquer forma para o mundo, para a sociedade. Então, o que eu acho que dá para a gente tirar disso é que a gente está vivendo hoje um período de algumas radicalidades, de algumas violências e de que um discurso de ódio às vezes é um incentivo a uma briga, onde a educação, assim como a cultura, assim como a saúde, também de alguma forma perde um pouco seu espaço, né? Então, eu acho que o que a gente pode pensar é que, infelizmente, é sim um espetáculo que fala sobre um assunto muito atual, né? Uhum. E que eu acho que é isso que é a grande sacada de você ir para você se oportunizar, ter acesso a essa história e de repente você refletir sobre isso, de que, poxa, de novo, sabe? Será que é isso mesmo? Como se a história se repetisse, né? Então, quer dizer, não só, tudo bem, naquela época o grande alvo de preconceito eram os judeus, mas não só. Então, hoje, ainda existe um preconceito, ainda existe uma certa violência muito grande para aquilo que sai um pouquinho da normalidade, que está um pouquinho à margem da intolerância. E também religiosa, né? Também racial. Muito religiosa, exatamente. Muita coisa está ganhando força, né? Sim, exatamente. Então, Paula, muito obrigada então pela sua participação. Né? O espetáculo também. Então é amanhã, 31 de maio, o horário? Às 8 horas, no Teatro da Paz. Ingressos na bilheteria do teatro e pelo site do Ticket Fácil. Corra, que já restam pouquíssimas unidades. Estamos tentando garimpar pelo menos um par de ingressos para sortear para você ao final do programa.